Bom dia! Chegamos à aula 4 do nosso curso Neemias, Tempo de Reconstrução. Estamos juntos aqui na nossa Escola Bíblica Dinâmica. Você tem acompanhado o nosso curso, tem aprendido lições preciosas do curso de Neemias e hoje mais uma porção desse livro fascinante para você acompanhar junto com a gente. Vamos começar então orando, pedindo ao Senhor que nos abra o entendimento, nos prepare para esse tempo especial que vamos passar juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Dá uma paradinha aí na sua casa, junto aqui comigo, nós vamos orar agora, pedir a Deus então que conduza esse tempo que nós dedicamos ao estudo da Palavra. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de juntos, mesmo virtualmente, estarmos aqui debruçados sobre a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos trazer entendimento, discernimento, para que possamos extrair dela as lições profundas que o Senhor quer trazer ao nosso coração, que o Senhor quer aplicar à nossa vida. Que possamos olhar para o exemplo do teu servo do passado, Neemias, e aprender com ele tantos ensinamentos aplicáveis à nossa vida hoje, nesse tempo que estamos vivendo. Obrigado por essa oportunidade de termos a tua palavra como guia, como farol nas nossas vidas. E que os meus irmãos e irmãs que aqui juntos estamos acompanhando esse estudo, possamos tirar o melhor proveito possível desse tempo dedicado ao estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos. Tenho certeza que você já está aí com o seu material de anotação, com a sua Bíblia. E é bom mesmo que você faça isso. Também imagino que você já tenha compartilhado o link da nossa aula, já tenha deixado aí o seu like, que é importante. E também espero que você esteja disposto a comentar no chat, deixar aí as suas impressões, os seus comentários sobre o conteúdo que vai ser apresentado aqui. Nós temos visto aqui nas nossas aulas anteriores muitas lições importantes, profundas, sobre esse livro precioso que é o livro de Neemias. E nessa aula 4, o nosso tema não poderia ser mais instigante: enfrentando os ataques inimigos. Uma das lições mais fascinantes do livro de Neemias é justamente perceber como ele lidou com a forte oposição que se levantou contra o projeto de construção dos muros de Jerusalém. Você que tem acompanhado as aulas do nosso curso, vai se lembrar que lá na primeira aula nós tivemos uma visão panorâmica desse cenário histórico em que se passa, toda essa narrativa, e depois o pastor Rodrigo nos falou acerca do chamado de Neemias, sua origem, o seu chamado específico para essa missão. Na última aula, o Jonatas destacou também a importância de confiarmos nas promessas de Deus, de planejarmos os nossos projetos e outros conselhos práticos que nos ajudam nos momentos de tomada de decisão ou até mesmo quando precisamos enfrentar adversidades. Nesta aula, nós queremos enfatizar outro aspecto muito ressaltado no livro de Neemias, que diz respeito às oposições que ele enfrentou e que nós também poderemos enfrentar ou temos enfrentado muitas vezes na nossa vida, quando lidamos com situações que representam grandes empecilhos à realização dos nossos projetos. Quantas vezes, a gente fica frustrado, desnorteado diante desses limites. E aí é interessante ver como foi que Neemias lidou com isso. Aprender com ele. Vamos ver como que a palavra de Deus nos ensina, por meio das experiências narradas no livro de Neemias, a discernir as melhores atitudes a serem tomadas quando lidamos
com a oposição, com a perseguição ou com a afronta. Vamos começar então lendo uma passagem de Neemias no capítulo 6, de 1 a 9. Ela vai ser projetada aí para você, Neemias 6, de 1 a 9. E nós vamos ler juntos essa passagem. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode marcar. Se não, você pode acompanhar a projeção, mas leia comigo com atenção. Diz assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Que coisa impressionante! Neemias se tornou uma figura admirável e respeitada pelo povo, porque ele tinha, de fato, qualidades que as pessoas admiravam e respeitavam muito. Neemias demonstrou que a sua segurança vinha da sua proximidade com Deus. Ele estava convicto de que fazia aquilo que Deus aprovava. E isso deixava os seus liderados em paz para seguir a sua liderança. Neemias não era motivado por realização pessoal, pelo revanchismo em relação ao Império Persa que oprimia o seu povo, por se achar melhor que qualquer outro líder. Não! Neemias tinha a certeza de que era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa e pelas motivações certas para atender o chamado de Deus e conduzir o seu povo naquele momento tão importante da sua história. Não tinha como dar errado. Então, por que Neemias enfrentou tanta oposição? Por que alguém que estava fazendo exatamente aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus aprova, estava enfrentando tamanha perseguição? Mais importante ainda é nos perguntarmos como foi que Neemias resistiu à oposição sem deixar-se abater por ela, sem perder o foco. Na aula de hoje nós vamos discutir pelo menos 2 verdades fundamentais que podemos extrair dessa história, que vão nos ajudar a entender como foi que Neemias resistiu a essa oposição, como foi que Neemias identificou as estratégias dos seus inimigos para poder manter-se firme diante do seu chamado. A primeira verdade que a gente pode extrair dessa história é que mesmo
diante da incompreensão ou oposição, devemos trabalhar pela paz e pela justiça. Vou repetir para você. Mesmo diante da incompreensão ou da oposição, devemos trabalhar pela paz e pela justiça. Vemos que essa foi uma premissa na postura assumida por esse líder. Neemias estava fazendo tudo certo e, mesmo assim, teve que lidar com interesses contrários. Como vimos lá na primeira aula, quando fizemos aquele apanhado panorâmico do contexto histórico dessa narrativa, os povos que se estabeleceram nesse tempo no território de Israel não tinham interesse nenhum no fortalecimento do povo judeu ali. Eles defendiam os seus próprios interesses e não queriam concorrência. Evidentemente, era de se esperar que lançariam mão de todos os artifícios possíveis que estivessem ao seu alcance para defender esses interesses. Então, nessa perspectiva, é até compreensível que eles se levantassem contra o projeto de fortalecimento da cidade. Nós também devemos estar preparados para situações de conflito de interesses na nossa vida. Nem sempre estaremos lidando com pessoas que pensam como a gente, que querem as mesmas coisas. É possível que a gente venha a lidar com conflitos de interesse, assim como Neemias lidou naquela situação. Imaginemos que você busque uma promoção no seu trabalho e tem ali um colega que também almeja ocupar o mesmo lugar. Saiba que é muito provável que você enfrente resistência. O seu colega não é seu inimigo, ele é seu concorrente. E dependendo da índole dele, ele poderá até lançar mão de meios desleais para provar que merece a promoção mais do que você. Estamos diante de uma situação de conflito de interesses. E aquele seu vizinho que reclama de tudo? Que o seu filho não pode jogar uma bola de gude no apartamento que parece que a bolinha aciona o interfone. Imediatamente você ouve uma reclamação. Ele tem um conflito de interesses com você. Enquanto você se interessa por dar um mínimo de liberdade para o seu filho brincar, o seu vizinho se interessa pelo máximo de silêncio e sossego na casa dele. São interesses incompatíveis. Certamente haverá conflito. Notem que Neemias não se espantava com isso, não se surpreendia com o conflito. Também pode ter aquela pessoa no grupo da família que manda aquelas mensagens, aqueles comentários que causam confusão, porque alguns no grupo se interessam por preservar a paz, o convívio respeitoso, mas outros se interessam por manifestar o que pensam, doa a quem doer. Conflito de interesses. Vai haver incompreensão, dissensão, discórdia. Como lidar com isso? Como lidar com isso e trabalhar pela paz e pela justiça? Neemias sabia perfeitamente que estava lidando com um profundo conflito de interesses. E é importante notarmos que em momento algum ele desqualifica ou questiona os interesses dos seus opositores. Neemias deveria pensar mais ou menos assim: quer saber? Eu estou aqui autorizado pelo rei, eu apresentei todos os documentos, cumpri todos os protocolos, estou certo de estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, estou dentro do meu território, não estou causando nenhum problema para eles, então eles vão ter que aceitar que eu vou construir o meu muro e vamos viver em paz. Você viu no texto que nós lemos que por 4 vezes ele foi chamado para uma negociação e ele deu sempre a mesma resposta, de que estava fazendo uma grande obra e não poderia parar. Ele não perdeu a paciência, ele não se exasperou,
ele não aceitou a provocação. Ele deu sempre a mesma resposta. Você está vendo que ter certeza de que está fazendo a coisa certa tranquiliza o coração e prepara a gente para lidar com a oposição? Você não precisa argumentar para provar que o outro está errado. Você só precisa mostrar a sua convicção. E foi o que Neemias fez. Na quinta vez, os opositores perderam a compostura. Eles chegaram com uma ameaça. Eles perderam a linha. Produziram alegações falsas contra Neemias, acusações graves, e ele continuou no mesmo lugar, com a mesma postura, fazendo a mesma coisa. O que Neemias entende é que, a essa altura, era de se esperar que eles estivessem intimidados e enfraquecidos, mas não estavam. E por que não? Porque Neemias orava para que as suas mãos fossem fortalecidas. Queridos, eu aprendo com Neemias que eu não devo desejar o insucesso de quem se opõe a mim. O que eu preciso é fortalecer o meu coração, é proteger os meus sentimentos, proteger a minha mente e proteger e fortalecer em Deus as minhas mãos para o trabalho. Às vezes a gente sofre, reclama, fala das perseguições que está sofrendo no trabalho, na família, na vizinhança. Eu fico imaginando se Neemias fosse perder tempo reclamando, sofrendo e se vitimizando por causa da perseguição e da intimidação que sofreu, aquele muro não seria construído nem em 52 semanas, nem em 52 meses, muito menos em 52 dias. A vitimização drena a nossa energia. Eu preciso ser madura para entender que toda vez que eu lidar com interesses divergentes, haverá conflito. E eu preciso estar convicta de que estou fazendo a coisa certa, com meu coração íntegro diante de Deus, para buscar forças em Deus, para seguir em frente, dando ao outro o direito de lutar pelos interesses dele. Quando há possibilidade de conciliação, quando essa conciliação não implica em concessões que Deus desaprova em sua palavra, e isso é muito importante destacar, a gente deve lutar pela paz. Romanos 12, 18, a Bíblia nos diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Mas e quando a paz é impossível porque o meu opositor não aceita a conciliação? Aí talvez a melhor alternativa seja sacudir o pó das sandálias e seguir em frente, mas jamais admitir e assumir o confronto. O que a gente aprende nessa história é que Sanbalate, Tobias e Gesem se portavam como inimigos de Neemias. Eles sim queriam o mal de Neemias, tramavam contra ele, mas Neemias não se portou como um inimigo de Sanbalate, Tobias, Gesem e das demais autoridades que se levantaram contra ele e contra o povo de Judá. É importante notar isso, porque foi o que Jesus ensinou quando disse que deveríamos amar os nossos inimigos. Imagino que não significa que Neemias fosse convidar esses inimigos para a festa de inauguração do muro, né? Até poderia convidar, mas talvez não tivesse aquele clima. Mas Neemias não desejou o mal deles. Ele entendia que a vingança pertence ao Senhor. Paulo diz isso lá aos Romanos, citando Deuteronômio 32, versículo 35,
Lá em Romanos 12, de 19 a 21, Paulo diz o seguinte: amados, nunca se vinguem. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes restituirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Mesmo quando Neemias descobriu que os inimigos conquistaram aliados dentro de Jerusalém, entre as pessoas em que ele mais confiava, ele se manteve firme, se manteve prudente. Vamos continuar lendo aqui o capítulo 6 de Neemias. Agora você vai ler comigo do versículo 10 ao versículo 16. Neemias 6, de 10 a 16. Diz assim: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Elul é um mês do calendário hebraico que corresponde ao período de agosto e setembro no nosso calendário. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Sabe de uma coisa? O pior mal que uma pessoa perversa pode fazer com você e comigo é nos tornar tão perversos quanto ela. É isso que acontece quando a gente dá lugar ao nosso impulso de retribuir o mal com o mal, de fazer a justiça aos nossos próprios olhos. Quando resistimos a esse impulso, somos protegidos desse risco. Quando resistimos a esse impulso de fazer aquilo que aos nossos olhos parece justo, somos protegidos de nos tornarmos tão perversos quanto aquela pessoa que nos ofendeu, que nos persegue. É por isso que Neemias apresenta todo o mal que lhe fizeram ao Senhor. E simplesmente não fala mais nisso. Ele entrega para Deus. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Sanbalate, do que fizeram Tobias, do que fizeram todas essas pessoas que se aliaram contra mim. Ele não perde o foco da missão. Ele não para de pensar no projeto por causa da dor que a oposição possa ter lhe causado. A oposição não só o intimida, mas a oposição também pode causar maiores consequências. E era a isso que Neemias deveria estar muito atento. Tanto que diante da traição, da oposição, da injúria, do risco de vir a ser difamado, Neemias só pensa na obra. A oposição parece ser para Neemias um acidente de percurso.
ela não rouba o brilho da realização do sonho. Tendemos, às vezes, a culpar ou responsabilizar as situações da vida, ou mesmo os nossos supostos perseguidores, pela nossa incapacidade de sonhar. Perseguidores, ofensores, opositores, eles podem, no máximo, nos intimidar. Quem abre mão do sonho somos nós. Essa é uma decisão que só cabe a nós. E aí, eu tenho que me lembrar da Midian Lima, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Foi o perseguidor? Não. A decisão de parar ou de seguir em frente diante da perseguição é nossa. Então, se você está fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, pelas motivações certas, e ainda assim enfrenta perseguição, oposição, contenha o seu impulso de se vitimizar. Contenha esse impulso de revidar. Olhemos para esse exemplo da palavra de Deus. Esse exemplo que nos chega através da experiência de Neemias. E sigamos em frente, sem murmuração. Entrega para Deus, como fez Neemias. E vida que segue. Aí você pode dizer assim, né? Tudo bem. Mas quando eu chegar lá no topo, quando eu conseguir realizar o meu sonho, quando a minha bênção chegar, aí sim, aí a minha vitória vai ter sabor de mel. Os inimigos vão ter que reconhecer o meu valor. Eu vou esperar, mas eu vou vencer. E aí, um por um, aqueles que falaram que eu não ia conseguir vão ter que amargar a minha vitória. Você não escreveu amém para isso não, né? Ah, bom. Se você já ouviu pessoas nutrindo esse desejo disfarçado de vingança, eu acho que são pessoas que precisam ler um pouco mais sobre a experiência de Neemias. O que você acha que Neemias diria para quem pensa dessa forma? Para quem nutre no coração esse revanchismo diante das pessoas que, por qualquer motivo, não lhe declaram o apoio que gostariam? Eu acho que o versículo 16 nos dá uma pista do que nós podemos aprender com Neemias numa situação como esta. Diz assim: quando todos os nossos inimigos souberam disso é que o muro havia ficado pronto em 52 dias, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia! A lição que Neemias nos dá é que o que atemoriza e abate o orgulho do perseguidor não é a realização em si, mas a percepção clara do poder e da ação de Deus na nossa vida. Os inimigos de Neemias viram nele um coração completamente entregue nas mãos de Deus. Uma atitude humilde e firme de alguém que só poderia estar sendo conduzido por Deus. Um resultado humanamente tão improvável que todo o mérito da conquista só poderia ser creditado a Deus. Então eu não quero que os meus inimigos, supostos inimigos, se sintam envergonhados quando puderem contemplar a minha vitória. Eu quero que, ao contrário, eles percebam a ação de Deus em minha vida e se quebrantem diante de Deus e desejem em suas próprias vidas esse mesmo agir poderoso e sobrenatural de um Deus que ama, de um Deus que cuida e de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A Deus toda a honra e toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso.
Nosso Pai tem sim prazer em nos abençoar, mas Ele faz isso para dar glória ao seu nome. Isso é para que todos o conheçam, para que todos o adorem. E por quê? Porque Ele é um Deus vaidoso? Claro que não. É porque todos precisam conhecer esse nome poderoso, pois em nenhum outro nome há salvação. Os feitos poderosos de Deus na história sempre apontaram para a revelação máxima da natureza de Deus encarnada em Jesus. E o seu agir em nossas vidas, ainda hoje, precisa ter esse mesmo propósito: fazer com que as pessoas olhem para Jesus e enxerguem o seu agir através de nós e também em nós. Seja uma cura, uma conquista, uma boa negociação, uma promoção na carreira, uma aquisição de patrimônio, ascensão social, seja o que for, não importa. Se alguém, por qualquer conflito de interesses, desejou o contrário, faça dessa oportunidade uma chance para testemunhar do agir de Deus na sua vida, para que essa pessoa reconheça o poder e a glória de Deus e se quebrante diante dele. E não é com uma atitude arrogante que a gente promove quebrantamento de corações diante de Deus. É com o coração cheio de amor e cheio de humildade. O amor que movia o coração de Neemias não era só de palavras. Os seus inimigos estavam agora completamente convencidos de que ele falava sério quando o assunto era focar na missão. Mas antes mesmo desse momento, Neemias confrontou por meio desse amor-ação pessoas próximas a ele que estavam explorando o seu próprio povo. É claro que era necessário reconstruir as casas, as lavouras, mas nada justifica que dentro do próprio povo alguns enriquecessem às custas da exploração dos outros. E Neemias então os repreende duramente. Você pode acompanhar aí no capítulo 5, versículo de 9 a 12, como que Neemias repreende aqueles que estavam explorando os seus patrícios. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também o juro que cobravam deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sob juramento, cumprirem o que haviam prometido. Notem aqui a preocupação de Neemias. Aquele povo pretendia ser reconhecido perante os seus inimigos, perante as nações vizinhas, como o povo de Deus. O povo que tinha construído um templo para ser um lugar exclusivo de adoração a Deus. Ainda que essa ideia tenha vindo depois a ser desconstruída por Jesus no Novo Testamento, como você viu lá na primeira aula, naquele momento o entendimento era de que Judá precisa ser para o mundo uma referência da presença de Deus. Mas tratando os pobres desse jeito, explorando as pessoas, enriquecendo às suas custas, negando os seus direitos, é assim que o nome do Senhor se tornará conhecido entre as nações? Neemias dizia: desse jeito nos tornaremos motivos de zombaria entre os nossos inimigos. Então percebam agora que o conflito de interesses não vem mais de fora, vem de dentro. Ele está presente entre aqueles que partilhavam dos mesmos propósitos, porém com visão espiritual diferente. Pessoas ainda imaturas, que ainda não conseguiam perceber essas incongruências entre fé e ação. O que Neemias está dizendo é: reajam a essa injustiça. Vocês querem ser reconhecidos como povo de Deus ou querem ser motivos de zombaria entre os povos? O amor a Deus e ao seu povo não se conforma com a fome, com a injustiça, com a desigualdade, com a exploração, com a negação de direitos.
No versículo 10, Neemias afirma isso, que eles deveriam fazer alguma coisa. Eles estavam lá emprestando dinheiro sem juros, emprestando trigo, fazendo aquilo que estava ao seu alcance pelo povo. Queridos, isso fala diretamente com a gente, não fala, PIBJC? Você que está nos assistindo, que não é da nossa igreja, saiba que nós estamos vivendo agora, estamos hoje aqui no dia 16 de maio de 2021, estamos vivendo diante da necessidade urgente do nosso povo, um grande movimento. Esta igreja decidiu mobilizar a sua comunidade, juntar-se a outras 10 instituições da nossa cidade, num movimento de arrecadação de cestas básicas, que serão distribuídas a pelo menos 1.000 famílias por 3 meses. É a campanha Prato Cheio, promovida pelas células da PIBJC, uma oportunidade para a gente envolver nossos amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, uma forma de materializar esse amor ação, que não pode negligenciar as necessidades do nosso povo nesse tempo. Não tem como falar de amor ignorando as necessidades físicas e espirituais das pessoas, porque, caso contrário, estaremos correndo o risco de nos tornarmos motivos de zombaria para aqueles que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem a Jesus. Essa é uma lição importante que aprendemos também com Neemias. E para que nós possamos ter essa mesma prudência que Neemias demonstrou em todos os seus atos, em toda a sua liderança, existe uma segunda lição muito importante que nós podemos extrair desse texto, que é preciso aprender a identificar o modo de agir do inimigo e vencê-lo pelo poder de Deus. Como eu disse no início da aula, nessa parte do livro de Neemias que nós estamos considerando hoje, a oposição dos inimigos e o modo como Neemias reagiu a essa oposição ganha uma ênfase muito grande. Mas, afinal de contas, quem são os nossos inimigos? Esses inimigos, no caso de Neemias, têm nome, né, inclusive, estão citados lá. São pessoas que inicialmente tentaram dissuadir Neemias da ideia de construir o muro, depois partem para uma ofensiva um pouco mais elaborada e, por fim, veem a sua astúcia e as suas artimanhas sucumbirem perante a supremacia dos feitos poderosos de Deus. E eles desaparecem depois da história. Tobias vai ser mencionado lá na frente, no capítulo 13, muito rapidamente, mas eles não têm mais um grande destaque nessa história. Podemos então concluir que, embora estejamos sujeitos à pressão de pessoas que possam ter em relação a nós um sentimento de inimizade, nós precisamos estar atentos à ação de inimigos muito mais astutos no nosso dia a dia, nossos adversários espirituais, as forças espirituais da maldade, como bem definiu o apóstolo Paulo em Efésios 6. Nessa passagem, o apóstolo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, nossos inimigos não são seres humanos. Aí você vai perguntar para mim assim, mas como assim? Paulo está dizendo que os seres humanos não são nossos inimigos? Mas e Sambalate, Tobias, Gesem não estavam tramando mal contra Neemias? Não eram, de fato, seus inimigos? E quando Jesus disse que deveríamos amar os nossos inimigos? Certamente ele estava se referindo a seres humanos, não é verdade? E aí? Vamos examinar e tentar entender direitinho o que Paulo está dizendo aqui para a gente conseguir compreender essa verdade fundamental que a gente extrai do livro de Neemias? Lá no capítulo 6 de Efésios, versículos 10 a 17, Paulo diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O mesmo Paulo, em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, diz para a gente o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo está nos dizendo que, embora possamos ter, sim, inimigos humanos, como aqueles que se opuseram a Neemias, isto é, pessoas com interesses contrários aos nossos, que nos desejam fazer mal, que se opõem a nós, que podem até vir a ser nossos perseguidores, essa não é a maior luta que travamos. Paulo nos diz que a perseguição dos seres humanos pode nos pressionar, mas nós podemos resistir ao desânimo que essa pressão pode causar. Essa oposição pode, muitas vezes, nos deixar perplexos, mas ela não tem o poder de tirar a nossa esperança. Podemos, sim, sofrer perseguição, mas não precisamos nos sentir abandonados. É claro que podemos nos sentir abatidos, mas não somos destruídos. E é justamente quando experimentamos esses sentimentos de fracasso no nosso corpo mortal, é que a vida de Cristo se revela em nós. Então, o perigo maior não está naquilo que nos podem fazer os seres humanos. Pessoas podem fazer com que a gente se sinta pressionado, perplexo, perseguido, abatido, física, emocionalmente, mas o risco maior não é esse. O perigo maior é quando vem o desânimo, o desespero, o sentimento de abandono, a destruição, porque aí a luta mudou de nível. Nesse caso, estamos enfrentando os ataques das forças espirituais da maldade. Quando entra em cena o desânimo, o desespero, o sentimento de abandono, quando percebemos as bases da nossa fé sendo minadas, os nossos sonhos sendo destruídos, aí estamos enfrentando os poderes, autoridades, estamos lutando contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, cujo campo de batalha é a nossa mente. A nossa mente é o principal campo de batalha das forças espirituais da maldade. E a principal arma é a mentira, é o engano. Em João 8,44, Jesus diz que ele, o diabo, foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Na nossa luta contra as forças espirituais do mal, temos que saber que estamos lidando com seres, com espíritos essencialmente mentirosos. Há algum tempo eu ouvi falar da publicação de um livro que foi escrito com base nas declarações de uma pessoa supostamente endemoniada, que fez revelações sobre planos astutos do império das trevas contra a humanidade. Eu fiquei imaginando se eu me daria o trabalho de ler. Muito provavelmente não. Porque, pensa bem, qualquer coisa que saia da boca de um demônio é mentira. Ou é, pelo menos, uma distorção da verdade. E ainda que fosse uma afirmação verdadeira, seria motivada por uma intenção enganosa e maliciosa. Não se aproveita nada.
E ainda assim, há muitas pessoas perdendo essa batalha na sua própria mente, acreditando nas mentiras do inimigo a seu respeito. Acreditam que são definitivamente viciados, fracassados e irrecuperáveis. Outros acham que poderiam ser mais disciplinados e se esforçar mais para acertar sua vida sem depender de Deus. Tem os que acreditam que devem experimentar todo tipo de prazer e que não há ninguém a quem devam prestar contas. Outros, ao contrário, acham que são indignos da presença de Deus por causa dos seus erros constantes. Também há os que são atormentados pela dúvida, pela culpa, que não conseguem confiar no poder transformador de Deus. Esses são apenas alguns, tá? Alguns poucos exemplos das situações terríveis de batalhas travadas na nossa mente, que muitas vezes passam despercebidas. As forças espirituais do mal que operam na mente humana tornam o nosso entendimento obscuro, de modo que não conseguimos compreender as verdades da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a verdade é o único antídoto para a mentira. É o único remédio contra o engano. É por isso que na armadura espiritual com a qual devemos estar equipados, a nossa mente precisa estar protegida com o capacete da salvação. Precisamos estar armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, é verdade, e é verdade libertadora. A verdade liberta a mente das mentiras que nos mantinham aprisionados. É preciso identificar o modo de agir do inimigo. E em Neemias vemos claramente as estratégias usadas pelos inimigos. E quando se trata dos inimigos espirituais, da batalha espiritual, nós também precisamos conhecer essas estratégias. Tiago, no capítulo 1, versículo 13 a 16, descreve para a gente com detalhes essa estratégia. Ele diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus irmãos. A tentação ainda não é o pecado. A tentação é o início do processo que pode ou não nos levar a pecar, que acontece na nossa mente. Tiago explica que a tentação vem dos nossos desejos. Nem sempre o desejo é ruim, ele pode ser um desejo bom. Esse desejo se torna mal quando ele nos coloca no centro, quando a nossa intenção passa a ser satisfazer a nossa própria vontade, numa atitude de indiferença e autossuficiência com relação a Deus. Quando somos arrastados ao ocupar o lugar central do trono do nosso coração, o lugar que pertence a Deus, e ali queremos satisfazer as vontades do nosso coração. Antevemos o prazer que sentiríamos se esse ato pecaminoso fosse consumado. E nesse momento, dispomos de todas as armas espirituais para bloquear esse ataque, para dizer não à tentação e continuar caminhando em vitória. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes esse processo não para por aí. Nesse ciclo de tentação, de gestação do pecado, às vezes corremos riscos e permitimos que esse pecado que está sendo gerado nasça, ele vem à luz. Você vai se lembrar lá de Gênesis 3, quando Eva, no momento em que estava sendo tentada, começou a pensar que Deus a estava privando do conhecimento do bem e do mal. Quase sempre, quando estamos num processo de tentação, a gente tem a sensação de que estamos sendo lesados por obedecermos a Deus. Estamos tendo prejuízo ao não fazermos aquilo que agrada à nossa vontade. É nesse momento
que nós precisamos lançar mão de todas as armas espirituais que estão à nossa disposição. Tiago finaliza no versículo 16 dizendo: não se deixem enganar, meus amados irmãos, a maior arma que o inimigo tem contra você é a mentira, é o engano. Há pessoas que gostam de promover verdadeiras faxinas em suas casas. Jogam fora as camisetas com dizeres satânicos, os discos com mensagens subliminares, os brinquedos que assombram as crianças, objetos religiosos, enfim. Eu não estou dizendo que você tem que guardar nada disso, tá? Acho que você não tem que guardar na sua casa nenhum objeto que não seja perfeitamente compatível com a sua identidade em Cristo. Porém, essa faxina também precisa ser feita na nossa mente. Se a mente continua repleta de pensamentos viciantes, de traumas, de rancores, de ressentimentos, de frustrações, de baixa autoestima, de murmuração, de inveja, temos um terreno fértil para que o inimigo estabeleça ali o seu campo de batalha e às vezes ele nem precisa semear tantas mentiras, porque a nossa mente já está repleta delas, cheia de pensamentos que em nada correspondem às verdades da palavra a seu respeito, a posição de vitória que Cristo nos garantiu na cruz. Neemias identificou as estratégias dos seus inimigos, ele sabia exatamente como que os seus inimigos estavam se comportando, o que eles estavam tramando e protegeu o seu coração, a sua mente para resistir a todos os ataques. Nós também precisamos conhecer as estratégias do nosso arqui-inimigo e não permitir que a nossa mente se torne um campo fértil para que essas mentiras destruidoras sejam semeadas. Eu oro para que você possa dizer como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Estarei atento, estarei atenta a todas as distrações que querem me tirar do foco, da posição em que Deus me estabeleceu. Que nós estejamos dispostos a lutar por nossas famílias, pela nossa célula, pela nossa igreja, pelos nossos irmãozinhos que têm andado mais distantes. Temos que lutar pelo nosso povo, especialmente os mais necessitados, entendendo que o momento é mesmo de fechar as brechas espirituais em oração constante, porque a nossa luta não é contra seres humanos. Estes devem ser alvos do nosso amor, da nossa intercessão. Então, concluindo, nessa aula você aprendeu 2 lições extraídas dos capítulos 5 e 6 de Neemias. Primeiro, que mesmo diante da incompreensão, da oposição, devemos trabalhar pela paz e pela justiça. E também que é preciso aprender a identificar o modo de agir do inimigo e vencê-lo pelo poder de Deus. Meu desejo, a minha oração é que essa aula, baseada nesse livro precioso, nessa narrativa linda, estimule você a identificar também as estratégias dos ataques que você possa estar sofrendo nesse tempo e que, firmado no poder do Espírito Santo, empunhando a espada do Espírito, que é a verdade da palavra de Deus, você possa vencer o desânimo, a desesperança e, quem sabe, até o sentimento de abandono, de destruição, que a gente esteja junto como um corpo, unido, coeso, vitorioso em Cristo, que isso é que é ser igreja. Que Deus abençoe a sua vida, um bom domingo para você, continue acompanhando as transmissões da PIBJC pelo canal do YouTube e até a próxima aula. Ainda faltam 2 aulas do nosso curso Neemias Tempo de Reconstrução. Até lá, se Deus quiser. Tchau, Deus abençoe.